Essa ação deve explodir por causa da invasão que está acontecendo na Rússia. Eu vou te explicar detalhadamente o porquê e fundamentar nesse vídeo. Mas antes, já curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. E não se esqueça de comentar se você quer que eu continue fazendo vídeos como esse para te elucidar e te ajudar a investir melhor. Então vamos começar de uma vez por todas, só para você conseguir entender o que está acontecendo. Primeiro, esse aqui é o Prigozhin, que é o líder do grupo Wagner, que é tipo uma empresa de mercenários. Eles têm operação no mundo todo, por exemplo, na Venezuela, Síria, que é até um efeito colateral dessa invasão que eu vou explicar em futuros vídeos, ou se você quiser acompanhar com muito detalhe e tudo mais, quer acompanhar tudo o que tá acontecendo, me segue aqui no Instagram, que no Instagram eu tô mostrando tudo o que tá acontecendo em detalhes. Aqui eu vou focar só na ação, tá bom? Mas eu preciso dar uma contextualizada inicial. Basicamente, o Prigozhin, ele foi atacado pelos próprios soldados russos e ele montou uma revolta contra a Rússia. E o que ele fez até agora? Ele já dominou essa cidade de Rostov e tá caminhando em direção à Rússia. Mais ou menos uns 2 minutos antes de eu começar a gravar esse vídeo, eu li mais uma notícia que parece que ele pediu para parar o avanço para evitar derramamento de sangue em Moscou. Tem duas conclusões para isso. E por que eu tô explicando isso? Porque isso vai fazer total sentido quando eu for entrar no contexto da ação que eu vou apresentar para você. Então preste atenção. Então basicamente tem dois motivos para isso acontecer. Ou ele tá com medo de perder, ou seja, de ir lá e morrer, acabar e não conseguir, depois descontinuar a sua operação, porque ele não vai conseguir tomar a Rússia, porque é um caminho sem volta. Você fez um grande inimigo a partir de agora que ele declarou essa guerra. E assim, o segundo motivo é que ele pode estar conseguindo apoio entre os ministros russos e dessa forma ele pode fazer uma tomada de poder pacífico. Essa possibilidade eu acho mais tangível. Por quê? Porque nesse exato momento a Rússia está enfrentando frontes de guerra na Ucrânia, que ela intensificou o ataque quando descobriu a invasão da Rússia pelo Prigozhin. Também estamos tendo especulação de golpe dentro da Bielorrússia, que é um país que é controlado pelo Putin / Rússia. Ou seja, basicamente, se você atacar Moscou agora é o melhor momento de todos. Eles estão com vários frontes de guerra, eles não conseguiram reunir todas as suas tropas em Moscou. Então a possibilidade de Prigozhin tomar Moscou é muito grande. Agora você entendeu essa parte, agora vamos entender o que realmente afeta a gente, que afeta a ação que eu vou falar para vocês. Petróleo, só para vocês conseguirem entender, essa aqui é a produção de petróleo, a especulação da produção de petróleo da Rússia em 2023 seria algo entre 8 milhões. Na realidade, a produção atual da Rússia não é nem 10 milhões que está aparecendo aqui, mas está em torno de 9 milhões de barris por dia, perfeito? Ou seja, o terceiro maior produtor mundial. Desses três produtores aqui, o mais relevante, os dois mais relevantes, é Rússia e Arábia Saudita. Por que os Estados Unidos não? Porque os Estados Unidos basicamente produz o que consome. Eu acho que ele ainda importa 2%, alguma coisa nesse sentido. Mas ele produz o que consome, então não tem tanto efeito no mercado mundial. Mas a produção russa, a produção da Arábia Saudita tem muito, mas muito efeito no mercado mundial. Obviamente, se os Estados Unidos der algum problema de produção e ele tiver que comprar mais, vai ter efeito. Mas no contexto global, os países que mais influenciam o preço são esses dois, Rússia e Arábia Saudita, porque tem uma produção exorbitante e eles realmente diminuem para conseguir manipular o preço, isso é um fato. Por que eu tô falando isso? Porque basicamente hoje a Rússia é o maior importador de petróleo para a China. Só para você ter noção, eles bateram um recorde. A China importou 2,2 milhões de barris da Rússia, perfeito? E agora quando você vem ver onde ficam os postos de produção de petróleo, tem um aqui que é relevante, mas nem tanto, mas a maioria tá aqui. A população da Rússia tá concentrada nessa região. Tem um mapa que eu te mostro melhor. Tá nessa região. Basicamente, Prigozhin já dominou esta parte aqui e, teoricamente, está caminhando para dominar Moscou. Se ele domina Moscou, praticamente ele dominou a Rússia, porque ele dominou a cidade mais importante, que teoricamente seria o local mais seguro da Rússia, porque é a capital, e se ele domina realmente a moral do Putin e dos seus aliados, realmente vai para vala. E aqui fica a maior parte da população. Se ele consegue dominar essa área, com certeza ele vai conseguir dominar essa área, que é realmente onde fica a produção de petróleo. Agora, a grande questão que a gente tem que pensar é como que a China vai se portar perante a isso? Ela vai manter o seu apoio ao Putin? Ela não vai manter? Historicamente, a China pensa em primeiro nela, em segundo nela, em terceiro nela mesma. Então, se basicamente o Prigozhin conseguir tomar o poder de forma rápida e meio, com aspas, pacífica, provavelmente a China só vai falar assim, ah, tudo bem, então é pra você que eu pago agora o petróleo, tudo bem, então vai continuar funcionando, beleza. Só que, no meio disso tudo, tem um grande gargalo, porque numa guerra, uma das formas de você abalar o oponente
é cortar a sua fonte de renda. E como que o Prigozhin poderia abalar o Putin, abalar o financiamento de uma possível guerra civil? Seria tentar cortar a distribuição, fazer ataques na infraestrutura russa para não conseguir entregar o petróleo para a China, não conseguindo entregar o petróleo para a China, não conseguiria ter mais receita. Ou seja, cortando a receita, você corta o sangue de uma nação e aí é muito mais fácil tomar o país. Ou seja, se a gente começar esse tipo de ataque, provavelmente tendendo ao óbvio, a gente deve imaginar que a produção de petróleo da Rússia deve cair muito. E lembrando que isso é uma produção muito relevante. Então o que a gente deve imaginar que deve acontecer segunda-feira, mesmo que isso não aconteça porque o mercado já se adianta? A gente deve imaginar o petróleo subindo muito. E agora que você entendeu todo esse contexto, a grande pergunta é, beleza, Floriano, e quem vai se beneficiar com isso? Qual empresa? Basicamente, em geral, praticamente todas as petrolíferas. E aqui eu vou te falar uma ação específica que eu invisto, que eu gosto bastante, e vou dar até um spoiler, a gente tem até recomendação nela na tese, que é a Enalta. A Enalta a gente acredita que vai ter uma grande valorização caso realmente ocorra esse movimento. E a gente gosta dela por diversos motivos, ela vai ter uma produção exorbitante em 2024 se tudo der certo com o FPOS, ou seja, ela se valorizou bastante aí desde a nossa indicação e continua se valorizando. E a gente acredita que esse movimento da valorização do petróleo deve valorizar ainda mais ela. Por que não Petrobras? Por que não as outras? Essa é porque eu gosto muito, porque ela tem um custo bom, ela tem uma operação com produção que tende a crescer, ou seja, ela está bem orquestrada para surfar nisso e ainda absorver mais valor no futuro. Mas qual que é o ponto muito relevante que você precisa entender? Esse movimento que ele vai ter agora, segunda-feira, possivelmente, se as coisas forem nesse andar que eu tô falando, deve beneficiar a Enalta e outras petroleiras, mas esse não é o momento para comprar, porque segunda-feira provavelmente vai ter muito comprador e pouco vendedor, ou seja, a ação vai subir muito e muito rápido. E tem outro ponto também que eu esqueci de falar que vai beneficiar também as petroleiras e o petróleo, que é o aumento do dólar. Provavelmente o dólar vai subir, porque em momentos de insegurança global, o dólar historicamente sobe. As pessoas tendem a colocar o seu dinheiro em dólar. E como no passado recente a gente teve muita entrada de dólar, a gente deve imaginar ver algumas pessoas liquidando, alguns investidores liquidando para colocar no dólar de volta, fazendo o dólar subir novamente. Ou seja, as petroleiras e a Enalta, que é a ação que eu estou mostrando e apresentando para vocês agora, vai valorizar com a valorização do petróleo e também com a valorização do dólar, ou seja, tende a ter um resultado bem exorbitante que o mercado tende a precificar de forma adiantada. Se isso acontecer, vale a pena você ficar de olho, porque talvez seja um momento aí até de você realizar. A gente vai informar a todos os nossos assinantes, então se você for assinante, pode ficar tranquilo que a gente vai informar tudo a você. Só que, se você não tem Enalta, se você não tem a petroleira, talvez segunda-feira pode abrir uma oportunidade, se não abrir com um gap tão alto, pode abrir uma oportunidade. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação, tá bom? Isso aqui não é recomendação, isso aqui é a minha opinião, eu tô apresentando uma tese para vocês. Isso pode ocorrer e você pode encontrar uma oportunidade, mas as maiores oportunidades não vão estar em ações que vão ter ganhos diretos, vão estar em ações que vão cair de forma descorrelacionada. Como assim, Floriano? Basicamente, no momento de crise, o mercado começa a ficar desesperado e várias ações começam a cair, não tem nada a ver com nada. Por exemplo, quem acompanhou o caso do Joesley Day, quem acompanhou o caso da pandemia, várias ações que não tinham nada a ver com aquilo que estava acontecendo caíram de forma exorbitante. E mesmo assim, essas ações voltaram e acabaram rendendo muito valor. Por quê? Não tem uma correlação direta com o evento. Enalta vai ter uma correlação direta com o evento, vai se beneficiar. Só que depois que o evento passar, ela tende a voltar ao preço que estava, reprecifica ela novamente. Mas essas ações que caíram sem motivo, elas simplesmente tendem a voltar para o que estava. Então você só compra com desconto. E por isso que eu tenho um convite para te fazer. Se você quiser saber essas ações, segunda-feira a gente vai estar acompanhando muito de perto o mercado para caso ocorra esse movimento. A gente vai fazer novas indicações, a gente vai reforçar indicações para os nossos assinantes. Então se você ainda não é assinante da tese, entra aí, eu tô gravando isso no sábado, eu já mandei áudio pros meus assinantes, pros nossos assinantes aqui, explicando tudo o que tá acontecendo, as oportunidades que podem abrir segunda-feira, e a gente vai continuar acompanhando, porque eu tô gravando esse vídeo sábado, e provavelmente domingo vai acontecer muita coisa, e até chegar segunda-feira, que é o momento que o mercado abre, vai acontecer muita e muita coisa, e isso deverá impactar os mercados, e isso poderá abrir grandes oportunidades, principalmente nesse momento que teve muita alta, muita gente pode começar a realizar de forma exorbitante, e aí aparece grandíssimas oportunidades.
oportunidades. Então fica de olho. Se você não é assinante ainda, o link tá na descrição, assina lá para você ficar por dentro de tudo. E a gente aqui é uma casa de análise feita por investidores. Eu realmente fiquei até ontem, até 4 da manhã, olhando tudo que estava acontecendo e também estava atualizando todo mundo que me segue lá no Instagram. Então se não me segue, me siga lá, se quiser ficar por dentro de tudo. E aqui no YouTube eu foco sempre em trazer um ponto de vista mais de investidor. Então, se você quer ter recomendação, se você quer ter um acompanhamento, se quer saber o que comprar segunda-feira, assina a tese que se o movimento exorbitante acontecer, se algo muito relevante acontecer, a gente vai estar junto com vocês, recomendando e sugerindo a melhor estratégia para você ganhar dinheiro. Um abraço, até o próximo vídeo, não esqueça de curtir o vídeo.